Fala galerinha, e aí, tudo bem? Tudo certo? Professor Leonardo Gonçalves Vieira, vamos para mais uma aulinha e hoje um assunto importante aí, degradação dos solos. Se você acha que isso aqui não cai no vestibular, não cai no Enem, tá enganado, hein? Assunto específico que basicamente mais caiu no Enem. Então é um assunto bem específico dentro da geografia e um dos que mais caiu. Então, de vez em quando ele está lá. Tá? Então nós vamos falar um pouco sobre degradação do solo, que é extremamente importante para tudo, né? Primeiro estamos em cima dele, produzimos nesse solo, plantamos, colhemos, vivemos. É ele que dá a vida, é ele que nos dá a estruturação. Então, o solo é muito importante. Nós não vamos ver a origem desse solo, nem estruturas, a divisão de perfil de solo, horizonte, origem, pedogênese, nada. Falaremos somente hoje da degradação, ok? Bom, todo o processo de degradação, então ele pode ocorrer em vários níveis. Tá? A degradação do solo é quando você tem a destruição, o desgaste desse solo, por algum evento, que pode ser um evento, uma alteração química, pode ser uma alteração física, ou pode ser uma alteração biológica. O importante é dizer que estas alterações, elas vão reduzir a quantidade de nutrientes desse solo, tornando esse solo menos produtivo, menos fértil, problemas, por exemplo, para a agricultura, certo? Quando nós falamos dessas degradações, elas podem ser naturais. Então você tem uma chuva muito intensa, você pode ter a erosão naturalmente ali por causa dessa chuva. Só que na maior parte das vezes, você tem ação humana que intensifica estes processos. Então você tem desmatamento intensificando degradação de solo, queimadas, as ações do homem de fato de exaurir muitas vezes esse solo, né, de explorar tanto que vai retirar todos os nutrientes, devido aí a algumas condições climáticas bastante secas, por exemplo, são ruins, e fatores naturais, como eu disse. Tá? Veremos um exemplo aí da questão da chuva ácida. Belezinha? Primeiro problema simples, lixiviação ou erosão laminar. É o início do processo de erosão. É você retirar, né? É o solo perder a parte superficial aqui, ó. Então isso principalmente ocorre em solos desprotegidos. Quando vem a chuva, esse solo desprotegido vai causar ali uma enxurrada e vai levar essa camada superficial embora. Qual que é o problema disso? A camada superficial geralmente é mais fértil. Quando você perde essa camada superficial, o seu solo passa a ser prejudicado. Se o cara não cuidar disso daqui, se ele não resolver esse problema, vai se intensificar. E aí a intensificação da lixiviação, nós entraremos de fato no processo erosivo. Este processo erosivo, ele pode ser natural, como eu disse, pela intensificação das chuvas, por exemplo, ou ele pode ser de fato intensificado pela ação humana. De que maneira essa ação humana pode interferir para que haja ali uma erosão maior? A principal forma da intensificação da erosão está ligada ao desmatamento. Então, quando você retira a vegetação desse solo, quando você deixa ele desprotegido, você faz e permite com que ele seja levado ali, né, pela água, e aí essa ação da água vai levar essas partículas embora, e aí você vai ter problemas em relação a isso. Dá uma olhada nessa imagenzinha aqui, nessa experiênciazinha, ó. Então, como se fossem solos, né, especificamente, aí você teria um solo aqui com vegetação, né, verde, e aí a hora que escorreu a água aqui, né, abriu a torneirinha aqui, olha a água limpinha, ó. Ou seja, você não tem partículas aqui, basicamente. A vegetação, ela retém o solo, a vegetação segura o solo, a vegetação filtra, ameniza a queda dessa água.
Então sai quase limpinha. Isso aqui representaria uma vegetação mediana, pequena vegetação, mas existente ali e tal, que consegue reter um pouco esse solo, segurar um pouco ali, abafar um pouco o impacto da água, e aí você vai ter um pequeno processo de desgaste. Agora, quando você não tem vegetação de fato, ó, a água escorre sem nada para proteger o solo, e aí ela leva esse solo embora. Você consegue enxergar aqui, ó, camadas do solo. Tá? Então, esse processo de erosão ele vai se intensificar de acordo com a realidade do local. E aí a gente pode dividir, de maneira geral, em 3 estruturas: em sulcos, ravinas e vossorocas, essa erosão. Qual que é a diferença entre elas? É muito simples, é só o tamanho delas, só o tamanho das menininhas. Quando você tem um processo simples, pequeno, ó, sulcos, então isso é muito comum em áreas rurais, né? A área onde o gado passa, a área de passagem ali, formam essas áreas de desgaste, é o que nós chamamos então de sulcos, tá? Se for maior, pode ser uma ravina. Alguns vão dizer que isso aqui já é uma vossoroca, mas aí depende do grau de interpretação, tá? Então pode ser uma ravina, uma erosão mais intensa, e se ela se intensificar ainda mais, você vai ter uma vossoroca. Não vai confundir com pororoca. A pororoca é aquela onda lá do Rio Amazonas, não vamos entrar nesse mérito, tá? Não vai confundir, coisas completamente diferentes, ok? Então a vossoroca, cara, quando chega nesse nível aqui, é muito difícil recuperar. Então, qual a melhor forma? Evitar que isso aqui aconteça. De que melhor maneira? Protegendo o solo, deixando com vegetação, fazendo curvas de nível e algumas outras coisinhas que nós vamos ver daqui a pouquinho, certo? Os maiores problemas do Brasil é a erosão de fato, porque é um país úmido como o nosso, esse processo ele se torna mais intenso. Belezinha? Tranquilo? Outro problema oriundo dessa erosão. Beleza, essa terra aqui você acha que foi para onde? Quem levou essa terra aqui? Água da chuva. Para onde essa água foi? Ela chegou em outro rio. Aqui ela não está, ela chegou em outro rio. Desagou em algum lugar. Essa terra vai para algum lugar. Ela não desaparece. Geralmente, onde ela vai se acumular então? Ela estava aqui, onde ela vai se acumular? No leito do rio. E aí você vai ter o processo de assoreamento desse rio. Ele diminui a sua profundidade, e aí você tem problemas com essa diminuição de profundidade, tanto na vida dos peixes, na navegação, na usabilidade desse rio, na facilidade de inundação depois, porque ele fica mais raso. Tem uma série de problemas recorrentes do assoreamento. Belezinha? Certo? Próximo problema, laterização. O que acontece com a laterização? O solo vai ficar assim, ó, todo endurecido, pedregulhado, pedaços duros. Por quê? O solo laterizado é um solo rico em recursos minerais, e esse solo vai passar pela ação da água, né? Intemperismo químico, ação da água. A água em contato com esses recursos minerais, ela vai oxidar esses recursos, né? E aí você vai ter a formação aí de uma camada de hidróxido de ferro ou alumínio. Por quê? Reação química ali da água com esses recursos minerais. Geralmente isso pode acontecer naturalmente, devido à qualidade do solo, ou essa camada de recursos minerais estava embaixo da camada mais fértil. Essa camada mais fértil que estava em cima pode ter sido levada pela erosão, por exemplo. É um problema comum em áreas de recursos minerais, e obviamente quanto mais quente e úmido for o lugar, maior será essa reação química aqui, e esse solo é muito difícil você recuperar. Você consegue, mas dá trabalho, certo? Salinização não é um problema tão recorrente no Brasil. Por quê? Porque ele é mais comum em áreas secas, e o nosso país não é um país aí que predomina, né, áreas secas, predomina de áreas úmidas. Então a salinização ela vai acontecer em áreas mais secas, onde há a irrigação, e aí essa irrigação não sendo feita com um bom manejo, com cuidado, com análises desse solo,
ela vai molhar e irrigar esse solo, aí a água infiltra ou ela evapora, a planta utiliza ali e tal, só que os sais minerais eles ficam no solo. E aí esse solo ele pode começar a ter o acúmulo destes sais minerais. E esse acúmulo causará um problema de salinização, acúmulo de sais minerais nesse solo, principalmente devido então às áreas de irrigação. Por isso que ele é mais comum, então, em áreas mais secas. Belezinha? Próximo problema, compactação do solo. Problema muito comum, hein? Se liga nesse problema, porque ele é um pouco mais recente, digamos assim. A utilização de máquinas na agricultura se torna cada vez mais intensa. E a utilização dessas máquinas pode trazer uma compactação do solo. Máquinas muito grandes, muito pesadas, passando sobre o solo, vai trazer a compactação. E esse solo compactado, dificilmente você vai ter a infiltração da água, a relação com os nutrientes, a vegetação não vai conseguir se desenvolver direito. Então, solos compactados são problemas. E a utilização excessiva de maquinários pode compactar esse solo. Por isso que é importante revolver o solo. Solo bom, compactado, só em área de pavimentação, né? A galera vai pavimentar a rodovia, o asfalto aí, ser colocado na área urbana, nas áreas de rodovias e tal. Aí aquele solo tem que ser compactado, de fato, né? Passam várias máquinas para deixar ele bem compactado para passar o asfalto em cima, o piche em cima. Mas na área da agricultura isso não dá certo. Então, utilização de máquinas pesadas tem esse problema aí, ou o próprio pisoteamento do gado. O gado vai pisando e vai compactando esse solo de maneira geral. Beleza? Acidificação é um problema muito comum no Brasil. Grande parte dos solos brasileiros são ácidos, principalmente solos do centro-oeste brasileiro. Então é um problema recorrente no nosso país. Essa acidificação ocorre então uma diminuição, né, do pH do solo, que vai diminuir a fertilidade. Ó, o solo normal, maior fertilidade, o solo ácido, fertilidade é menor. A gente consegue corrigir isso aqui facilmente com calagem. Então a calagem joga cal no solo, mexe esse solo, um pozinho branco lá, barato por sinal até, comparado com outros produtos, e aí você torna esse solo, digamos, neutro. Então, isso aqui é muito comum no centro-oeste. E a correção disso é mais tranquila. Certo? Desertificação. Problema sério também. Temos algumas áreas no mundo que se desertificam, né? Então, eram áreas que eram produtivas e passam a ter uma dificuldade de nutrientes, um mau uso do solo, uma exploração excessiva deste solo, e aí aliado a um baixo índice, né, pluviométrico, poucas chuvas, esse solo começa a ficar muito seco, ele tem pouca fertilidade, ele começa então a se desertificar. Isso acontece muito no sul do Saara, numa região conhecida como Sahel. É uma área que está se desertificando muito. Então isso dificulta a produção agrícola, isso traz um prejuízo econômico gigantesco, ainda mais para países africanos, né, que são muito agrícolas. Então essa desertificação ela é muito ruim. Se não houver um bom manejo nessas áreas secas, o solo tende a desertificar. Certo? Esses são os principais problemas. Formas e algumas possibilidades de correção desse solo, né? Plantio correto, plantar uma boa semente, plantar na época certa, fazer um bom manejo desse solo, cuidar do solo, trabalhar para saber que tipo de adubo esse solo precisa, que tipo de recursos aquele solo precisa. No nosso país não é muito comum o trato da qualidade do solo, né? Os agricultores não têm esse costume, mas deveriam ter, porque um solo muito fértil, ou um solo naturalmente fértil ou artificialmente fértil, é muito importante para a sua produção agrícola. A manutenção da matéria orgânica, obviamente, e aí tem solos no Brasil que você fala, olha lá, o solo deve ser muito fértil, por exemplo, floresta amazônica. Só que o solo da floresta amazônica é ruim.
Ah, mas como que tem a floresta amazônica? Matéria orgânica da própria floresta. Se você vai lá, como as pessoas vão e desmatam, espero que você não vai, né? As pessoas vão lá e desmatam a floresta amazônica, o solo que fica sem matéria orgânica, ele é muito arenoso, é um solo jovem, arenoso, de baixa fertilidade. Tanto que o pessoal desmata e vai fazer o quê? Pecuária, criar gado, porque a agricultura basicamente não funciona. Então ter essa camada de matéria orgânica é muito importante. Processo de rotação de culturas, você divide, por exemplo, a propriedade em algumas áreas e cada ano, em um pedaço, você planta um produto. Você não faz a monocultura. Você planta cada safra, cada ano você planta um produto diferente. Com isso, você mantém uma fertilidade mais natural desse solo, né? Plantando uma leguminosa, uma não leguminosa. Você consegue ter um processo de fertilidade natural, que é mais barato do que a fertilidade artificial. Analisar esse solo de fato, como eu já disse, irrigação é importante, só que, como eu disse, tem que tomar cuidado para não trazer problema de salinização nesse solo, mas é importante, a água é extremamente importante para o solo ser produtivo. Estamos nessa seca que parece que acabou agora, né, ou diminuiu. Temos problemas muito sérios com a agricultura brasileira e teremos, o ano que vem a tendência não é melhorar, tá? Porque a seca foi muito prolongada. Então a irrigação ela é extremamente importante para a produção. Reflorestamento, obviamente, né, vai manter o solo lá mais fértil, vai manter o solo protegido, vai manter o solo com matéria orgânica. Só não é reflorestamento eucalipto, hein? Ah, reflorestou com eucalipto. Isso não é reflorestamento. Reflorestamento é você plantar uma árvore nativa, uma árvore frutífera e não pensar em derrubar. Porque se o cara planta eucalipto, ele quer derrubar daqui a alguns anos. Aí é silvicultura, não é reflorestamento, hein? Fazer curva de nível, aquelas barriguinhas nas áreas rurais para reter a água, né, para evitar que a água ganhe força e vire uma enxurrada mais forte. Então você faz as curvinhas, tipo na estrada de terra, quando você está de carro, se alguém já andou, quando você anda, e aí acelera um pouco, tem aquelas lombadas, o carro passa, você, sabe, tá ligado? Você vai, parece que vai sair pela boca, assim, o estômago. Essas lombadinhas na estrada rural, elas são curvas de nível, para evitar que a água ganhe força. A água vai se acumulando e evita o processo erosivo. É muito comum no nosso país. E a calagem, como eu já disse, corrige a acidez do solo, muito comum no nosso país. Beleza? Dúvida, sugestão, reclamação, também se inscreve no canal, ajuda, dá um like. Valeu, valeu, tchau!